Vamos para mais uma live hoje falando dos óleos essenciais aí na epilação. Vamos comigo? Então, para você que não me conhece, eu me chamo Jéssica Caroline, eu sou aí epiladora e quero te convidar aí para assistir a minha live falando de tudo sobre epilação, para a gente poder aí ativar esse raciocínio clínico a respeito da epilação. Eu vejo que tem muitas profissionais que vêm aqui na minha página, clientes, e elas têm dúvidas, me perguntam dessas dúvidas, então eu vou aqui tirar o máximo possível, o máximo proveito possível para que você tenha aí mais resultado nos seus atendimentos e para que você também possa se tornar aí uma epiladora de sucesso. Muitas pessoas que querem se tornar epiladoras, não sabem o caminho, não sabem por onde seguir, então a gente vai começar aí no nosso programa criando várias rotinas, vários passos para que você se torne uma profissional de sucesso, ok? Vamos comigo aí, vamos introduzir, para quem não conhece, o que são os óleos essenciais, tá? Óleos essenciais são estruturas voláteis. Eu tô aqui com óleo essencial para mostrar para vocês aqui exatamente como é que um óleo essencial funciona e a melhor forma da gente poder utilizar eles, quais são os recursos que a gente vai poder utilizar aí nos nossos tratamentos, tá? Desenvolvendo aí o melhor raciocínio clínico para que a gente possa atuar, tá? Então, vamos esquecer aí os modelos prontos, tá? Os protocolos prontos. Então, agora você vai ativar o seu raciocínio clínico para utilizar os óleos essenciais ou qualquer outra substância aí nos seus atendimentos. Então, para iniciarmos, né, os óleos essenciais, para quem não conhece, são estruturas voláteis, tá? Ou seja, uma gotinha dessa, se eu deixar o meu frasquinho aqui, ó, aberto durante o dia todinho, eu vou chegar e vou encontrar ele vazio, ok? Então, deixa fechadinho. Por quê? Essa estrutura volátil, né, a gente chama de óleo, mas a composição dele, por que é óleo? Quando a gente vai fazer ali a destilação do óleo, tá? Ele vai ficar a água, que é o líquido, que é chamado de hidrolato, e uma outra camada por cima, nessa substância chamada aqui de óleo essencial. Por isso que ela é chamada de óleo, porque vai ficar aquela camada ali, aquela membrana em cima, e a água, que é chamada de hidrolato, vai ficar embaixo. Então, por isso que tem esses nomes aí, óleos essenciais. Mas por que ele é essencial, tá? Aqui é a vida da planta, tá? Toda a vida da planta. Tudo. Por quê? A gente tem ali os nossos anticorpos, não é isso? A mesma coisa é uma planta. Ela tem toda a forma de reestruturar dela, ela tem aquela forma dela poder se adaptar, né? Quando vem um inseto, uma praga. Então, quanto mais potente é essa planta, né? Quanto mais óleo essencial ela tiver, menos fungos, menos insetos, menos esses agentes aí vão danificar a planta. Então, por isso que a gente observa a qualidade dos óleos essenciais também. A qualidade dos óleos essenciais está também, olha, na terra, na produção, na qualidade, no clima também. Então, muita gente tem dúvida aí de qual o melhor óleo para se utilizar. Observa, né, a questão da marca, se a pessoa que está utilizando aquela marca, se aquela empresa ela oferece um bom tratamento das plantas, né? Se ela utiliza ali das plantas, ela, por exemplo, pega dessas plantas ali de uma localidade, por exemplo, o óleo essencial de Copaíba. Qual é o local que ele é mais utilizado, qual é a eficácia dele, a potência dele maior? E com certeza da Amazônia, tá? Então, se você pegar o óleo essencial produzido na Amazônia, ele é muito mais eficiente do que um óleo essencial produzido da Copaíba, produzida lá no Japão. Entende? Por quê? Porque ela trata ali também, ela tá ali tratando da substância. Além da substância também, ela vai ter ali o clima envolvendo a terra ali, envolvendo ela, e também se tem alguns agentes ali que vão causar ervas daninhas,
nas plantas, fungos, bactérias, isso também influencia ali no processo, podendo danificar a planta. Então, se você vê que tem uma fazenda produtora de óleos essenciais, e aí vamos supor que eles utilizam agentes ali para como é que chama? Eita, fugiu agora da mente, perdão. São inseticidas ali, por exemplo. Eles utilizam esses inseticidas para estar com esses agentes. O que acontece, gente? Essas plantas, elas vão estar ali no processo reagente, tá? Então, mesmo assim, mesmo que vocês utilizem todos esses processos químicos, vai perder ali a eficácia da planta. Então, não. Eu não vou querer óleos essenciais que utilizam esses recursos. Isso, Bruna, muito obrigada. Agrotóxicos ali. Então, se eles têm agrotóxicos, eu não vou utilizar ali no meu recurso, eu não vou utilizar no meu óleo essencial, tá? Porque quando ele for extraído, ele também vai acabar vindo ali essa substância. Então, por isso que é bom a gente identificar a marca. E um bom conceito de se identificar a marca é olhando o quê? A cromatografia. Cromatografia. É um estudo feito, tá, desses óleos essenciais que vai dizer se um óleo essencial ele é puro ou não. Ou seja, se esses químicos que foram utilizados ali nas plantas, ele contém ali naquele óleo essencial ou não. Então, se a cromatografia passar ali em 100%, bater que o óleo é puro, excelente. Então, nas embalagens vai aparecer, né, 100% puro, tá? Eu vou esconder aqui a marca, perdão, é só para tipo de visualização mesmo, tá? Então, se na marca tem aqui, dizendo 100% puro, ótimo, meu óleo essencial é puro, tá? E você pode utilizar ali no site, tem bula também, alguns que tem ali dizendo toda essa estrutura que foi feita, esse estudo que foi feito ali daquele óleo essencial. E aí vem uma fabricação, lote daquela embalagem ali, se ela é pura ou não. Olha só, tem uma pergunta aqui. O que você acha dos óleos da Via Aroma? Gente, eu acho ótimo, tá? A Via Aroma é uma marca, sim, ok. Tem a cromatografia, você pode utilizar, tá? Tem lá no site, você pode olhar. É sim um bom óleo, pode se usar. Lembrando que o ideal é você olhar o estudo que está lá. Entrou no site, viu que o óleo é 100% puro, tá na embalagem, tem cromatografia, tem lá dizendo quanto é que tem ali de linalol, de não sei o que, de álcools e etc. Tá perfeito. Essa cromatografia tem marca que disse só faz quando troca de fornecedor. Essa cromatografia, ela é um estudo feito com todos os óleos essenciais. Então, para um óleo essencial ele entrar ali no mercado, ele precisa desse estudo. Ou seja, o cara vai pegar ali um lote, só precisa ir um óleo, uma substância mesmo ali para o laboratório. Quando ele pegar esse laboratório, ele vai fazer todo aquele estudo. Todo esse mapa vai dizer se o óleo ele é bom, se ele é puro, quais são os componentes que ele tem, quais a porcentagem de cada componente desses, se o óleo ele tem, se a planta, da onde da origem que é a planta. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda, né, da lavândula augustifolia, por exemplo, ou officinalis, que é a mesma coisa lá, né, da lavândula officinalis. Ela precisa ser da França, para ela ter o mesmo efeito. Pode ser produzida aqui no Brasil? Beleza, é o lavandim. Ela já deixa de ser, né, a lavândula ali. Então, a substância dela já não é a mesma coisa, tá? Por quê? O lavandim, por exemplo, ela tem funções sensoriais muito mais potentes, tá? Então, do que a função dela ali causada na pele, a reação da pele, tá? O tato dela, se eu aplicar aqui o lavandim na minha pele, ele vai ter uma reação muito menor, ou seja,
aquele momento, né, que o óleo essencial passa por todo o tecido, até chegar ali na corrente sanguínea, até chegar nos ossos, nas células ósseas e tal. Então, todo esse processo aí vai demorar de alguns óleos. Então, assim, por isso que é bom você estar olhando ali, a cromatografia vai te dizer se aquele óleo tem a quantidade de substância X, tá? Então, vamos lá, o linalol, por exemplo, eu quero eles para minha função cognitiva ali, para diminuir a ansiedade, por exemplo, tal. Então, eu vou procurar um óleo essencial que tenha uma porcentagem de linalol maior. Ou seja, tem lavanda, tem a bergamota e etc. E aí vai descendo. Então, assim, tem uma série de infinidade de plantas que você pode utilizar para o mesmo recurso. Então, você pode estar utilizando ali no site. Não tem como saber porque cada lote é diferente. Pronto, cada lote é diferente. Aí você vai lá, pega o lote daquele produto e olha ali, ó. Por exemplo, lote P0 alguma coisa. Esse lote aqui me indica as substâncias. Então, se ele me indica as substâncias, eu vou lá no site, dou uma olhada na marca tal, tem lá a função dele. Eu olho na embalagem, que está me dizendo aqui que é puro, 100%. Ele não pode ter essa embalagem, não vai, se o óleo não estiver de acordo, tá? Então, lembrando que tem isso. Então, se você observa que tem isso aqui na embalagem, ele já diz que é puro. Se ele diz que é puro, ele já pode ser confiável. Quanto a marcas que falam de ingestão, né? Por enquanto, ainda não se utiliza ali os óleos essenciais para ingestão. Tem né? A doTERRA é o único que tem um registro, né, que pode ser utilizado. Se eu não me engano, é o único que tem o registro que pode ser utilizado para ingestão. Que na verdade ele não tem nenhum nome de óleo, ele tem... Ai, nossa, depois eu pego e coloco lá nos stories como é o nome dele, que tá direitinho, tá? Para epilação. Deixa eu colocar aqui para que quando a galera for entrando já saber qual é o tema da nossa live. Então pode se utilizar, pode saber aí todos esses recursos, tá? Pela cromatografia. As histórias aí dos óleos essenciais, elas já são há milhares de anos, desde quando se conheceu, né, se começou a ser ali implantado todos aquelas células ali, né, que era da clorofila, né, que já começa a ter ali aquele pigmentozinho ali nas plantas, começou a ser gerado as plantas, tá? Então daí em diante as primeiras plantas, né, que eram da origem das samambaias, começou a serem ali implantadas logo no início, nos primórdios da idade da Terra. Então assim foi começando ali a sobrevivência das plantas. As plantas elas precisavam desses óleos essenciais para sobreviver, para perpetuar ali as espécies dela, porque senão podia vir ali algum micro-organismo naquela planta e matar ela. E para isso ela foi criando essa resistência. Então, entre um óleo essencial tem milhares ali de substâncias, tá? Então, essas substâncias acabam sendo ali bem biologicamente ali compatível com a nossa estrutura corporal, porque a gente também é biologicamente ali feito. E a mesma coisa é as plantas, tá? Então, a gente tem essa compatibilidade aí bastante entre o ser humano e as plantas e por isso acaba tendo esse processo todo dos óleos essenciais, tá? Então, mas basicamente por isso, desde os primórdios até aqui, os óleos essenciais foram implementados para fazer com que as plantas perpetuassem, sobrevivessem, ok? E mesmo assim, as formas simples aí das plantas foram passando aí por vários períodos da idade, até chegar hoje o que utilizamos como óleos essenciais, tá? E eu vou contar um pouquinho dessa breve história até a gente chegar ali de como é que a gente vai adquirir esse raciocínio clínico aplicado aos óleos essenciais, ok?
Então, as formas mais simples, né, que existe aí da diluição, a gente faz por meio de destilação desses óleos. Então, como eu já falei lá no início da nossa live, foi o seguinte, e fica ali o óleo, tá? E temos ali a água. Esse óleo e a água, né, não se misturam, então, por isso, né, que temos ali os óleos essenciais. Beleza? E a água se torna hidrolato. Então, mesmo assim, mesmo a água quanto ao óleo essencial, eles têm ali componentes benéficos ali para a pele, ok? Mesmo assim, a farmacologia, a ação farmacológica ali dos óleos essenciais, ela é bem dinâmica. Por quê? Olha só, gente. A ação farmacológica dela é o seguinte: os óleos essenciais, eles penetram aqui na nossa pele até chegar várias camadas. Dentro dessas camadas vai chegar até ali a corrente sanguínea, tá? Então, assim, ainda não tem um estudo claro que vai dizer em quanto tempo isso ocorre. E tem livros, ok. Tem livros ali que falam a questão do tempo, mas a gente vai ter aqui uma base mais científica. Então, pelos artigos, a gente ainda não tem claro aqui a ação, né? Quanto tempo a ação, porque o ser humano, ele é diferente. A mesma coisa. Então, quando a gente vai aplicar ali um óleo essencial, vai fazer algum tratamento com óleo essencial, a gente precisa observar que estamos trabalhando com seres humanos. E seres humanos, eles são diferentes. Diferente do tempo que eu estou utilizando. Então, mesmo que eu aplique aqui na minha pele, eu preciso aguardar 20 segundos, 30 segundos, 1 hora, 2, 3 dias para ter o efeito. Da mesma forma que é diferente ali para pessoas que têm ali ação muito mais rápida. Então depende muito ali daquela questão da pele da pessoa, tá? A questão da absorção, a questão dos estímulos sensoriais, neurológicos, enfim. Então todo esse mecanismo aqui, essa ação farmacológica dos óleos essenciais, eles funcionam aí independente daí da pele, tá? Independente do biotipo da pessoa. Então, tem pessoas que têm ação mais rápida, tem pessoas que têm ação mais demorada, e por isso a gente não tem aí um estudo claro que diz que o óleo essencial ele vai funcionar em tal tempo, ok? Pessoalmente por isso. Então, depende muito do estado da pessoa. Se a pessoa tem aí um organismo mais lento, um organismo mais acelerado, beleza? Então são algumas dúvidas que as pessoas me perguntam em relação a óleos essenciais, são confiáveis, se dá para utilizar, se não dá para utilizar. Então beleza, tá? Dá para utilizar sim, tá? Tem cuidado, então dá uma pesquisada antes, olha a cromatografia desses óleos essenciais para saber se é confiável ou não. Vai estar lá na cromatografia se eles são 100% puro, quais são ali as fontes de ação dele, quais são os mecanismos, tal. Então, todos esses elementos vão ser ali de bastante importância no uso dos óleos essenciais, ok? E mesmo assim, né, a fisiologia ali, vamos trabalhando, né, no pós-epilação. Então, como é que a gente vai trabalhar toda essa fisiologia ali no pós-epilação? Gente, como eu sempre falo, quando a gente faz ali, aplica a cera, que a gente faz essa remoção da cera, além de estar retirando os pelos, a gente acaba tirando também essa capa córnea, que seria essa proteção ali do nosso tecido. Quando a gente tem essa remoção do tecido, mesmo assim, tá? Então, eu tenho ali uma estrutura de tecido exposta, né? A minha pele vai ficar ali totalmente exposta. Para isso, se eu utilizar ali um óleo essencial, na finalização, eu já vou ter, como ele é uma nanomolécula, ou seja, imagina aí o chip do celular. Um chip grande, tá? E um chip pequenininho. Lógico que o chip pequenininho vai entrar melhor no celular, mais ou menos assim, né? Então, imagina pequenas esferas. Logo, pequenas esferas, elas vão penetrar muito mais rápido do que grandes esferas. Então, a gente vai utilizando ali os óleos essenciais com esses efeitos, tá? Ele vai penetrar mais rápido, então eu já tirei ali aquela capa córnea, que é uma capa extra de proteção, para evitar que agentes penetrem ali na pele.
E mesmo assim, quando eu for utilizar algum ativo, no caso do meu óleo essencial, que ele tem ali aquele efeito mais rápido, é nanomolécula, lembra disso? O seu óleo essencial vai trabalhar ali muito mais rápido naquele tecido. E aí a gente vai lembrar que a gente precisa do quê? De um óleo carreador, porque o meu óleo essencial, ele contém ali na sua composição álcools, outras substâncias que causam ali, né, aquela irritação na pele. Ou seja, eles são dermocáusticos. Se eu aplicar, eu vou causar queimadura, tá? Topicamente, pegando um óleo e aplicar ali uma gota sobre a pele nele puro. Então eu preciso de algum agente mais espesso, macromoléculas, para eu poder diluir aquele óleo. Já que eles são micromoléculas, eu preciso de macromoléculas para poder fazer essa diluição. E quando eu faço essa diluição, que vou fazer ali a aplicação na pele, essas macromoléculas, elas criam um filtro, tá? Quando elas criam um filtro, elas impedem que essas moléculas elas se evaporem, tá? Então elas passem ali para a atmosfera e aí então elas descem, ou seja, elas ficam da superfície ali da pele, né, para baixo e começam a penetrar. Nosso tecido, como ele tem várias camadas ali, é mais difícil de se penetrar moléculas grandes, tá? Macromoléculas. Para isso, ele vai ter ali a penetração de micromoléculas, ou seja, o meu óleo essencial ele vai mais rápido, entendeu? Então, por isso, dá uma olhada, vê os óleos essenciais que você tem. Se eles têm a cromatografia, beleza. São óleos ali que são confiáveis, tá? Então não tem essa de, qual é o melhor óleo, tal. Então só você observar ali se o óleo ele é puro ou não, tá? Qual é a ação dele, quais são ali as substâncias que ele tem, beleza. Mesmo assim, né? Quais são os tipos de óleos essenciais para que eu vou usar ali na minha epilação? Então depois que eu vou utilizar isso, vamos elaborar aqui agora um raciocínio clínico aplicado à epilação. Eu tô ali utilizando, fiz ali a remoção do tecido, fiz a remoção dos pelos, enfim. E agora eu vou criar ali uma capa, né? Aparentemente uma capa protetora. Utilizando ali o óleo vegetal. Jéssica, mas qual óleo eu vou utilizar? O óleo vegetal que você vai utilizar, ele é diferente do óleo essencial, ok? Mas ele tem que ter um benefício. Os óleos, eles têm a função de nutrir o tecido, criar ali uma capa de resistência para evitar que a gente perca água. Ao mesmo tempo, mesmo que eles sejam substâncias de macromoléculas, ou seja, substâncias que são grandes para penetrar ali no tecido, mesmo assim eles acabam nutrindo o tecido, quando esses óleos eles são puros, tá? Quando é que você vai perceber que um óleo é puro ou não? Lembra quando você utilizar o óleo vegetal, ele vai estar em uma quantidade bem espessa, tá? Você vai pegar ou você vai ver, ele vai ser um óleo bastante grosso. Óleos que são mais diluídos, mais filtrados, eles vão estar bem fininhos. Esses óleos mais fininhos, eles vão criar apenas um filtro ali na pele. Eles não vão ter o benefício ali de nutrir aquele tecido. Ou se conseguir nutrir alguma coisa, vai demorar muito mesmo. Então, quanto mais grosso é o óleo, mais ele vai ter ali aquele benefício de penetrar no tecido muito mais rápido, ok? E aí a gente vai utilizar ali, no caso dos óleos essenciais, para a gente poder utilizar. Inclusive, tem óleos aí que são anestésicos, tá? Mesmo assim, eles vão para a corrente sanguínea muito mais rápido e conseguem aí fazer com que esses estímulos sensoriais sejam aí desligados ou minimizados. Eu vou explicar isso numa próxima live, vai ficar mais fácil para que você entenda como é que funciona todo esse mecanismo e quais óleos, quais tipos, o porquê que você deve utilizar, ok? E quais são os tipos ali de óleos que eu vou utilizar, o meu raciocínio clínico que eu vou precisar ali estar obedecendo. Mesmo assim, o meu raciocínio clínico, né, tem que ser voltado ali para a área que eu estou oferecendo o serviço. E qual é, né, por que eu devo estabelecer um raciocínio clínico?
Primeiramente, o raciocínio clínico vai te dar a direção exata para que você não precise gastar ali horrores comprando vários produtos que na verdade eles têm a mesma finalização. Então, se eu tenho óleos essenciais que são bons para o tecido, são óleos que são regeneradores da pele, são óleos que são bons ali para macrobiota ali do tecido, são óleos essenciais que vão favorecer ou que vão eliminar ali bactérias, fungos, vírus, enfim, gente. Então, quando eu desenvolvo esse raciocínio clínico, se eu tiver um óleo essencial que faz toda essa função, tá ótimo. Eu não preciso ter 50 óleos essenciais para fazer isso. Eu vou elaborar um óleo essencial exclusivo para aquele tratamento. Se eu desenvolvo meu raciocínio clínico e eu vejo que a maioria dos meus clientes ou que os meus clientes necessitam de mais dessas substâncias, logo eu vou fazer ali todo aquele acompanhamento, aquela junção ali de produtos para criar ali um protocolo mais eficiente. Então, se você vê que o seu cliente precisa de clareamento, seu cliente precisa ali de um tratamento para foliculite, seu cliente precisa de um processo de hidratação, você pode fazer esse tratamento ali associado aos óleos essenciais, tá? Que vai ter ali uma ótima função. Então, basicamente, você descobrindo, né, você elaborando toda essa função, esse raciocínio clínico voltado aí para a epilação é muito válida, ok? Os óleos essenciais, eles podem ser diluídos, tá? Não necessariamente usados puros, como eu já falei, que eles são dermocáusticos, então toma muito cuidado na utilização dos óleos puros. Você pode fazer ali também, no caso da aromaterapia, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, para não cortar o nosso raciocínio aqui da nossa live, mas basicamente a gente vai entrar ali todo nesse processo fisiológico, entende? Então, mesmo que o óleo essencial ele penetre ali no tecido, chegando até a corrente sanguínea, indo muito mais além do que isso, até chegar ali à estrutura óssea, né, as moléculas ósseas ali, as células ósseas, desculpa, tá? Então, você vai ter ali todo esse processo bastante elaborado. Dá para ser utilizado em qualquer outro determinado também específico, tá? Eu especifiquei aqui muito de epilação porque tem muitas dúvidas sobre epilação, mas com certeza pode sim utilizar aí os óleos essenciais em todos os outros processos, tá? Pode utilizar aí na finalização das sobrancelhas, pode utilizar aí na micropigmentação, né, nas finalizações após, tá, gente? Não exatamente após terminando o processo ali, tá, de pigmentação, mas depois de alguns dias pode utilizar. Inclusive, é um ótimo cicatrizante também, tá? E vamos aqui elaborando algumas dúvidas. Também é possível É possível fazer outros tratamentos também? Sim, é possível sim, tá? Então, mesmo que você tenha ali todo aquele processo, né, de hidratação do tecido, você pode fazer utilizando os recursos dos óleos essenciais, só não deixa ele ali com a tampinha aberta, tá? Porque ele é volátil. Então, como eu já falei no início, tem todo esse processo farmacológico, né? Toda essa estrutura aí das moléculas que você pode estar utilizando, inclusive o linalol, né? Outras substâncias, mas inclusive que vai estar atuando ali todo o processo. Opa, olha só, fui olhar que o negócio acabou cortando. Então dá para ser utilizado aqui. É fácil saber qual é a substância, tá? Tem que saber se um óleo é diferente do outro, inclusive. As outras vocês colocaram aqui em cima. Vamos saber o lote, se é diferente. Então tem como saber sim, tá? Se o lote é diferente ou o óleo, tá? Então eles pegam assim
uma substância e eles vão mandar para estudo. E aí, nesses estudos, é que eles vão dizer se os óleos essenciais, eles são de origem ali, se eles são puros, né, se ele tem outra substância ali irritante, se houve ali contaminação. Então, tudo isso vai influenciar aí dentro desses processos. E aí vai influenciar bastante dentro dos seus protocolos também, porque quando você entender como é o funcionamento da pele, o que o seu cliente, o que a pessoa que está ali está precisando exatamente, então você consegue dar, né, muito mais sabendo identificar. Outra coisa também, né, como saber ali identificar a função ali dos óleos. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou tirar aqui a marca, eu trouxe aqui como exemplo o óleo de hortelã-pimenta. O óleo de hortelã-pimenta, ele tem aqui o nome dele, que é a menta piperita, tá? É o nome da planta de origem, é o nome científico dessa planta. Então, eu vou observar qual é o nome científico da minha planta e a origem dele. Qual é a origem da planta? Será que o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele tem uma função maior produzido aqui no Brasil? Será que se ele for produzido lá fora, ele tem uma ação farmacológica muito melhor? Então, com certeza, lembra no início da live que eu falei que a gente tem que observar a questão do clima, terra, tudo isso para poder saber se o óleo essencial ele é bom ou não. Então, sempre, gente, olhar lá, né? Se eu tenho o meu óleo essencial lá da França, logo, a ação farmacológica dele é muito melhor produzida lá, né? No caso da lavanda, por exemplo. A lavanda, se ela for produzida lá na França, ela tem uma ação farmacológica muito maior. Ou seja, é a origem, né, da lavândula angustifolia. No caso da lavandinha, que é produzida aqui no Brasil. Então, são incompatibilidades. Tem muita gente que pergunta, eu posso utilizar um outro tipo de lavanda? Não, são plantas totalmente diferentes, são de lugares diferentes. No caso do cravo, por exemplo, né? O cravo tem lá o cravo botões e o cravo folha. O cravo botões, ele tem uma quantidade imensa de eugenol. O eugenol é uma substância que é produzida, que é extraída ali para produzir o anestésico. Então, o óleo de cravo, tá? Ele tem uma substância muito maior do que o de folhas. Se você for utilizar de folhas, ótimo, mas sabendo que a concentração dele é muito menor do que utilizando ali no processo com o de cravo mesmo, ali o óleo essencial. Então, só entender basicamente qual é a função desses óleos, tá? Quais as substâncias que são presentes, o que é que eu quero. Então, por isso que toda quarta-feira a gente vai estar trazendo, logo nessas lives, toda quarta-feira ali trazendo muito mais substâncias para vocês entenderem exatamente qual é a ação, qual é a substância, como é que funciona, qual é o processo, para que serve, como podemos utilizar, para a gente poder ter um bom resultado, uma boa melhora dentro desses processos e ter aí potencializando ainda mais esses resultados, ok? Gente, hoje a nossa live foi ficando por aqui, tá? Eu passei um pouco dessa história, né, pra gente poder aprofundar ainda mais sobre os óleos essenciais, trazer muito mais receitinhas para vocês. Coloca aqui se ficou alguma dúvida, né, se vocês têm algo mais ali a saber, a querer, né, saber sobre os óleos essenciais, eu vou ficar muito feliz em responder, tá? Um beijão, tchau, tchau, nos veremos em breve.